Olá, eu sou a Júlia de Graça e eu quero compartilhar com vocês uma palavra, uma mensagem sobre uma mulher chamada Rispa. Em 2 Samuel 21:10 diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, de dia, e nem os animais do campo à noite. Bom, essa história aqui dessa mulher está junto no meio da história de Davi, no livro de Samuel. E eu creio que você já deve ter lido, mas às vezes, como é uma história pequenininha, às vezes passa despercebido. Mas ela traz consigo um significado tremendo. É uma história bem trágica, mas eu quero compartilhar porque Deus falou muito ao meu coração o que essa mulher fez. Bom, eu vou falar rapidamente da história, do que estava acontecendo aqui. Isso aconteceu na época do rei Davi e estava havendo fome na terra, não chovia e já fazia 3 anos que estava acontecendo isso. E Davi, muito sábio, foi buscar de Deus e perguntar para Deus o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo com o povo. E Deus disse para Davi que era por causa de Saul, por causa do que Saul fez com os gibeonitas. Eles tinham uma aliança e Saul foi lá e matou os gibeonitas. Então, Davi, para tentar consertar tudo isso, procurou o rei dos gibeonitas e disse para ele: o que eu posso fazer por isso, que Saul fez, para compensar isso que Saul fez, para que vocês nos perdoem. E os gibeonitas disseram que eles não queriam mal nenhum, não queriam matar ninguém do povo, mas que eles queriam 7 homens da linhagem de Saul, para que eles pudessem matar e enforcar. Davi foi lá, pegou, separou esses 7 homens, e dentro desses 7 homens estavam os 2 filhos de Rispa. E esses 2 filhos de Rispa eram filhos de Saul, porque Rispa era concubina de Saul. E além desses 2 filhos, tinha mais 5 netos de Saul. Então Davi pegou esses homens, entregou nas mãos dos gibeonitas. Os gibeonitas enforcaram os 7 e deixaram pendurados em um monte. E aí entra Rispa. Rispa simplesmente pegou um pano de saco, estendeu ali sobre uma penha, creio que ela fez ali como se fosse uma barraca, como se fosse uma cobertura ali para ela, uma cabana, e ela não saiu dali, de perto daqueles corpos pendurados. Ela ficou ali o tempo todo, protegendo aqueles corpos das aves, das feras, e ela não saiu. E aqui está falando que foi no começo do dia da colheita e até o final, até começar a chover. Então estima-se que foi mais ou menos uns 3 meses. Imagina 3 meses aquela mulher naquele estado defendendo aqueles corpos que já estavam mortos. Mas aí, para a gente resumir a história, aconteceu que Davi ficou sabendo do que Rispa estava fazendo e Davi mandou pegar os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, que é filho de Saul, pegou os ossos desses 7 homens que foram enforcados, porque eram todos da família de Saul, juntou todos e assim deu realmente um final decente para esses 7 homens que foram mortos. Bom, essa é a história daquilo que eu quero falar um pouquinho com vocês. Então a Bíblia nos conta que depois dessa atitude de Davi, Deus tirou toda essa ira, esse mal que estava sobre o povo e pôde abençoar o povo. E nessa história toda, o que eu queria falar para vocês é sobre a atitude de Rispa. Rispa era concubina de Saul. E naquela época, os filhos das concubinas tinham os mesmos direitos dos filhos das esposas.
Então eu creio que Rispa com os filhos não deveriam viver de uma maneira ruim. Eu creio que eles deviam ter conforto, deviam viver bem. Mas de repente foi tirado os 2 filhos de Rispa e foram mortos sem ter culpa de nada, porque a culpa era de Saul. E ali, depois deles mortos, Rispa ainda não desistiu dos filhos. Porque a gente crê, pronto, morreu, não tem mais o que fazer. Não. Rispa ainda tinha uma esperança. Ela pegou, acampou ali naquele lugar, junto com aqueles corpos, e não saiu dali. E aí o que eu queria falar com vocês está no versículo que eu li, que diz assim, ó. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício. Primeira coisa, pano de cilício, pano de saco, significa humilhação. Ela estava ali se humilhando perante o Senhor, porque ela percebeu que ela não era nada, que os filhos não eram nada, que nós não somos nada perante o Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E Rispa percebeu isso e ela se humilhou naquele momento. E depois continua dizendo assim, estendeu-lhe sobre uma penha. Penha é a mesma coisa que rocha. E aí Rispa entendeu que ela só poderia continuar se ela estivesse firmada na rocha, que é Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos estar realmente fixos. Ela não saiu daquela penha, daquela rocha, que é Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida dela. E aí continuando diz assim, desde o princípio da sega, até que destilou a água sobre eles no céu. Nós falamos que foram mais ou menos 3 meses que ela ficou ali. Imagina a persistência dessa mulher. Primeiro que eu nem teria acho que ido lá, sei lá. Ou se eu tivesse ido, eu não ia aguentar ficar muito tempo. Ela persistiu, sabe? Ela insistiu, ela não saiu dali. Ela ficou ali, ó, de plantão. Olha a persistência dessa mulher. Imagine então como que devia estar aqueles corpos. Há 3 meses deviam estar fedendo, deviam estar feios, deviam estar apodrecendo. E ela não saiu dali, ela continuou, ela tinha um propósito e ela continuou ali. E depois diz assim, ó, e não deixou com que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Rispa vigiava dia e noite, dia e noite, dia e noite. E nós, será que nós estamos vigiando o tempo todo? Olha o tamanho da grandeza dessa história, uma história pequenininha que traz tantas coisas. Eu não sei como que Rispa fazia sozinha, ela era uma mulher, mas imagine ela naquele lugar ali, num monte que não devia ter nada, deviam ser só animais, feras às vezes à noite. Não sei se ela se defendia com paus, eu não sei como ela fazia, mas ela defendia os corpos de dia e de noite. E toda essa história, eu fiquei muito tempo pensando sobre Rispa. O quanto essa mulher era decidida, o quanto essa mulher realmente tomou uma posição de querer dar um fim melhor para os filhos. Ela foi lá, ficou e a gente sabe que depois ela conseguiu. Para nós a gente pode pensar, nossa, já está morto, por que fazer isso? Mas havia uma esperança. E eu quero dizer para você que você possa fazer como Rispa. Se arrepender, entender, se humilhar, saber que só o Senhor é Deus, que você possa se fixar na rocha, que você possa se fixar em Cristo, que você possa persistir, que você possa não desistir daquilo que você tem precisado e que você possa vigiar em todo o tempo. E aí, eu queria falar para a tua vida uma coisa. Onde há morte, a gente pode achar que não tem mais vida, que não pode acontecer mais nada, que está tudo perdido. Mas foi em meio à morte que Rispa conseguiu um fim melhor para os filhos. Eles tiveram ali um enterro, tiveram um final, né, de honra junto com o rei Saul, enterrado ali junto com os ossos do rei Saul, de Jonatas. E além disso, ela conseguiu com que o povo tirasse a ira, com que Deus tirasse a ira do povo. Deus abençoou o povo depois de tudo isso. Então eu quero dizer para você,
que por mais que pode ser super difícil a sua situação, por mais que pareça que só haja morte, pode haver vida. Pode haver vida se você se humilhar, se você ficar fixado na rocha, que é Cristo, se você persistir e se você vigiar. Faça como Rispa, traga aquilo que havia de morte em vida. Através da vida de Rispa, o povo foi todo abençoado. Essa é a história de Rispa. Que Deus abençoe muito a tua vida e que possamos aí tomar uma posição, se fixar ali, ficar ali até que do alto venha as águas para nos abençoar. Deus abençoe a tua vida, de graça recebestes, de graça dai.